Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Viemos para adorar, estamos adorando e vamos continuar adorando, né? E nesse momento faremos isso reverenciando a palavra do Senhor. Vamos ler o texto. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3. Aleluia. 1 de Pedro 5:3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É essa porção que nós vamos finalizar nesse versículo 3 hoje. Feche os seus olhos e comece a orar, concentrando toda a sua atenção no que você veio fazer aqui nessa noite. Você veio para Deus falar com você. E não duvide, o assunto é importante, o assunto é do nosso interesse, o assunto tem tudo a ver com a nossa vida vitoriosa aqui nessa terra e com a nossa vida vitoriosa na eternidade. Fala conosco, eu te peço, Senhor. Fala ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso entendimento. Todo o nosso ser está ao seu dispor, para que o Senhor trabalhe em nós nesta noite. Buscamos de Ti a revelação da Tua palavra, da Tua verdade, que o Teu agir seja poderoso e irresistível aqui, meu Pai, de modo que todos nós juntos possamos ser ricamente abençoados e edificados pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Por favor, se acomoda no seu lugar. Os irmãos que estão junto conosco nas terças-feiras sabem que nós estamos estudando versículo por versículo a carta de Pedro, e nós estamos estudando nesse capítulo 5 justamente o ponto em que ele está tratando daquilo que o Senhor Jesus requer daqueles que Ele mesmo estabelece como líderes na igreja, na obra do Senhor. E eu quero que você entenda o quanto isso é importante para nosso entendimento, para nossa compreensão. Porque quando nós estudamos esses textos na Bíblia Sagrada, nós temos uma noção de quão séria é a obra de Deus. E então, de quão seriamente ela deveria ser feita pelo povo de Deus, pelos homens e mulheres de Deus. Nós estamos sempre cientes de todas as deficiências que há, mas é importante que nós, estudando o texto bíblico, nós vejamos que nenhuma delas é liberada pelo Senhor. Portanto, todas as deficiências, elas precisam ser combatidas. E isso é responsabilidade de todos os que fazem parte da obra de Deus. Sejam eles aqueles que presidem, sejam eles aqueles que são pastoreados. Então, não deveria existir essa conduta de alguém que faz parte do povo de Deus, independente se trata de uma pessoa que compõe o rebanho, ou de uma pessoa que compõe a liderança, ou de uma pessoa que lidera o rebanho. Não deveria existir no meio de nós a mentalidade do criticismo, de simplesmente ficar pontuando as falhas. É a nossa igreja, é a nossa casa, é a nossa congregação, é a nossa comunidade. Se há problemas, quem é que é responsável pelos problemas que houver? Nós mesmos. É como a nossa família em casa. É a nossa família, ela é perfeita, mas é a nossa família. Então nós nunca deveríamos atacar aquilo do que nós fazemos parte. Pelo contrário, deveríamos sempre estar abertos ao agir do Espírito Santo, porque certamente Ele tem as melhores saídas para todas as deficiências, e certamente Ele pode usar uns para motivar outros, para edificar outros. E o que eu quero que a gente foque aqui nessa noite, finalizando o versículo 3, é justamente dessa pessoa na comunidade local dos servos do Senhor, que ela é reconhecidamente pela palavra de Deus uma pessoa de uma responsabilidade incomparável, uma honra grandiosa, mas acompanhada de uma responsabilidade incomparável. Então nós vimos na primeira parte do versículo 3, que o apóstolo está ensinando que o pastor da igreja local, ele tem que pastorear o rebanho, é dever dele. Ele assumiu esse compromisso diante do Senhor. É para isso que Deus o estabeleceu, para ele pastorear. E pastorear significa conduzir, guiar, instruir, ensinar.
E às vezes nós finalizamos, foi assim na semana passada, esse pastor local, esse líder local, ele se depara com a resistência das pessoas que compõem o seu rebanho. Não sempre de ouvir, às vezes até se dispõe a ouvir. E às vezes nem é de prestar atenção concentradamente, às vezes se dispõe a ouvir concentradamente. O problema muitas vezes está no momento de colocar em prática. Às vezes os integrantes desse rebanho, dessa comunidade local, se recusam a obedecer, se recusam a colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. Então é uma coisa fora de propósito, fora de lógica, porque se eu faço parte de uma comunidade cristã, então se pressupõe que eu estou priorizando a minha vida cristã. Então ouvir os ensinamentos e me dispor a colocá-los em prática, deveria ser uma coisa perfeitamente natural da parte de todos que compõem o rebanho. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Não é assim nesta congregação e nenhuma outra congregação. Porque há um desnível de maturidade no meio do povo de Deus. Sempre haverá. Sempre haverão pessoas que chegaram antes, então contam com um pouco mais de tempo para esse desenvolvimento, para essa maturidade, e estão à frente nesse requisito em relação aos que estão acabando de chegar. Ou exatamente o contrário, embora pessoas estejam há muito mais tempo, serão ultrapassadas por outras que estão acabando de chegar. E eu não estou falando de conhecimento teológico, eu estou falando de realmente maturidade, sinceridade e santidade, que agrada ao coração do Senhor. Então nós temos que estar muito atentos, meus irmãos, porque o nível que é requerido do povo de Deus, não é requerido de um só, é requerido de todos nós. Porque a todos nós deve prevalecer a visão e o entendimento de que a obra de Deus é o que é uma coisa excelente, é uma coisa excepcional. Nós é que precisamos nos adequar a ela. Então o apóstolo já instruiu esse pastor, esse homem que lidera o rebanho, que ele não deve fazer isso fazendo uso da tirania, fazendo uso da arrogância, fazendo uso da presunção. E aí alguém poderia dizer, mas Pedro, se não for a ferro e fogo, o povo não obedece. Pedro fala, não, na obra de Deus não será a ferro e fogo, na obra de Deus não pode ser a ferro e fogo, a obra de Deus não funciona desse jeito, porque é preciso haver uma rendição individual, ou eu estou rendido a Cristo, ou não adianta o outro me forçar a isso, ou eu estou realmente prostrado aos pés do Senhor, ou eu priorizo a obra de Deus na minha vida, ou não adianta tentar me forçar a dar demonstrações que eu faço isso. Se eu não faço, eu até posso conseguir agradar meu líder durante algum tempo, às vezes na frente dele, para que ele não me corrija, mas o Senhor Deus é o meu grande pastor e Ele vai ver em tantos outros ambientes e situações que aquilo não é verdade. Então é uma obra muito espiritual que está acontecendo na casa do Senhor, mas não se engane, não está acontecendo em todos, no mesmo nível, no mesmo ritmo, na mesma proporção. Então cada um de nós deve ter atenção a si mesmo, em mim, como é que isso está acontecendo? Ou não está acontecendo? Não tem como outra pessoa julgar, nós é que temos que julgar a nós mesmos e observar se nós estamos rendidos ao Senhor, e isso tem que significar estar rendido à palavra dEle, e se não, isso deve nos preocupar. Não adianta isso preocupar apenas o nosso pastor, não adianta isso preocupar apenas o líder do nosso departamento. Se isso também não me preocupar, eles não vão conseguir me resgatar. Ah, mas vai fazer uma visita, dá um telefonema, faz um contato, sem problema nenhum. Mas todos os esforços redundarão em nada, se aquela ovelha não acordar para a sua própria necessidade de se envolver na obra que Deus está fazendo na vida dela mesma. Não adianta todos os demais estarem envolvidos nisso, se aquele indivíduo não estiver. Porque é assim que a obra de Deus funciona. Ele disse assim, eu serei achado de todo aquele que me buscar. Então eu busco por ti, tu busca por mim. Vale alguma coisa? Vale, sem dúvida. A intercessão é uma arma preciosíssima na batalha espiritual. Mas não imagine
que vai acontecer o que precisa acontecer sem que eu desperte lá no profundo do meu ser e finalmente eu reconheça o valor que a vida com Deus tem para a minha vida. Enquanto eu não tiver ciência disso e eu não valorizar isso, tudo e qualquer coisa será desculpa suficiente. Tudo e qualquer coisa será suficientemente a justificativa para eu continuar no meu marasmo, na minha crítica, na minha rejeição, no meu fracasso espiritual. Então nós temos que ser muito cautelosos, o tempo que nos resta não é muito. O tempo que nos resta não é tanto quanto nós tínhamos no dia que nós estávamos chegando a essa terra. Nós já consumimos uma boa parte do tempo que foi nos creditado. Você está conseguindo entender? O tempo que nos resta não é a vida toda. A vida toda nós tínhamos no dia que nós estávamos nascendo. Boa parte desse tempo nós já consumimos. Então é importante demais que a gente vai caminhando, vai amadurecendo e vai enxergando e definindo com muita clareza quais são as coisas principais. Porque às coisas principais nós vamos nos dedicar com maior empenho. Porque uma vida organizada funciona assim. A gente não perde tempo com coisas superficiais, supérfluas, secundárias. A gente não desperdiça tempo. Tempo é um produto de um valor incalculável. Ele pode ser transformado em coisas espetaculares. Ou não. Isso então depende de alguma sabedoria. Saber utilizar esse tempo. Paulo fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Fazendo o tempo concorrer ao nosso favor. Então, o que Pedro está dizendo aos pastores é, não use de força para fazer o rebanho obedecer. Aí talvez os pastores da época pudessem dizer para Pedro, então nós vamos perder um bocado de gente, Pedro. Nós vamos perder, porque, vou te falar um negócio, é uma quantidade considerável do tempo em que a pessoa se converte até o último de vida dela na terra, é um tempo considerável que ela desperdiça. Porque ela não prioriza a vida espiritual dela, porque ela tem oportunidades seguidas de ouvir a palavra, mas ela não toma para si. Ela simplesmente se emociona com a palavra e acha que isso é manifestação de espiritualidade. E ela acha que por aí está de ótimo tamanho, basta. Ela não entende que a função, a finalidade da palavra é podar, é moldar, é transformar, é operar na nossa vida uma mudança de mentalidade e, por consequência, uma mudança de conduta. O que é a oportunidade de estar sentado numa carteira de igreja ouvindo uma pregação? É a oportunidade. Nós devemos entender que isso pode ser o diferencial para o resto das nossas vidas. Porque a palavra do Senhor é a sabedoria divina, apresentada diante de nós, pobres mortais, que nos confundimos, nos precipitamos, nos sentimos perdidos nas situações, e a palavra de Deus lança luz diante do caminho para nós. Nós não precisamos fazer experiência, vou tentar por esse atalho, se não der eu vou por aquele. Nós não precisamos disso. A vida que mais pode render na face da terra é a vida de um homem de Deus, é a vida de uma mulher de Deus. A gente não está tateando no escuro. A palavra lança luz na nossa vida. E o Espírito Santo nos conduz. Só que Ele não faz isso senão através de pessoas. E o apóstolo Pedro está falando da responsabilidade requerida das mãos daquele que lidera o rebanho. Pastoreie o rebanho, guie o rebanho, conduza o rebanho. Instrua, ensine o rebanho. E Senhor, se mesmo eu fazendo tudo isso com o máximo da seriedade e da dedicação, não houver a resposta desejada, esperada, necessária, então Senhor, se não for na pregação, vai ser no pescoção, tudo bem? Ele fala, não, tudo bem não, no pescoção não. Não é assim que o meu rebanho vai ser conduzido. Aqueles que forem meu rebanho de verdade, não precisarão disso. Eles ouvirão a minha voz, eles reconhecerão o meu comando, eles atenderão o meu chamado.
Mas, Senhor, é complicado, tem uns que a palavra não entra. Ele vai dizer, mas não é só uma congregação que peleja com isso. Todas elas têm essa situação. O importante é nós, cada um de nós, parar e refletir. Eu sou o quê? Eu sou essa ovelha resistente, ou eu sou uma ovelha humilde, quebrantada, que diz para ele, fala porque o teu servo ouve. Amém? Então Pedro agora vai dizer para os pastores, não com tirania, mas tem uma ferramenta que você não pode dispensar, pastor. Tem uma ferramenta que será essencial no teu pastorado. Tem uma ferramenta que as tuas ovelhas requererão de você. Tem uma ferramenta que aquele que te comissionou requererá de você. Essa ferramenta se chama o exemplo. Não os conduza a preço de ferro e fogo, mas os conduza através de todas as formas que o Espírito Santo te mandar, mas sem nunca dispensar o exemplo. Ah, Senhor, mas eu sou um pastor assim, eu tenho muita teologia, sabe, muita informação bíblica, eu creio que dessa forma será tudo que eles precisam. Não, eles precisam de conhecimento bíblico, mas isso não te dispensa, pastor, de ser exemplo para o teu rebanho. Senhor, eu sou uma personalidade muito cativante, agradável, amigável, amável. Eu vou conquistar essas ovelhas porque eu tenho assim um carisma, sabe, um charme para fazer amigos, e eles vão querer ficar perto e vão querer me ouvir. Eu sei lidar com eles, eu sei cativar, eu sei conversar. Importante demais esse talento, mas ele não dispensa o exemplo. Nada substitui o exemplo. Quando você lê o texto que está lá, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, não precisa nem você abrir, você já sabe, de cor esse versículo. Eu tenho certeza que você sabe. Ensina o menino, nós vamos ficar só nesse comecinho. Ensina o menino, então está dizendo que alguém está numa posição de liderança. E o texto, sabe, está conversando justamente com essa pessoa que está na posição de liderança. Tu está responsável diante de um menino, de um pequeno. O que você vai fazer? Qual que é a tua responsabilidade para com o pequeno? Ensina-o. Ensina o pequeno. Mas não diz isso e deixa em aberto. Faça do jeito que você preferir. Deixa bem claro qual é o método. Ensina no caminho. O que isso significa? Vai adiante, ensina falando, mas não só, além de falar, faz o quê? Demonstra como que faz isso, demonstra como que coloca isso em prática. Olha o que o Senhor está falando. Você sabe que nesse texto de Provérbios, a palavra é dita especificamente para os pais, em relação aos seus filhos. Então a dinâmica é a mesma. Porque a instrução que Pedro está dando é a mesma, apenas dita com outras palavras. Não os conduza, pastor, com tirania, mas os conduza com exemplo. É a mesma coisa que Salomão está falando para os pais. Ele está falando para os pastores. Diante de você, pastor, tem um rebanho. Diante de você tem ovelhas. São os pequenos do Senhor. Instrua eles no caminho. Você vai ter muita coisa para explicar para eles, pastor. Você vai ter que ensinar muita coisa para eles. Você vai ter que ministrar as verdades do reino e o padrão da vida cristã. Você precisa ser bom nisso. Você precisa ser hábil nisso. Porque a lição que você vai transmitir, a mensagem que você vai transmitir, o ensinamento que você vai transmitir, ele não pode ser apenas ouvido, escutado. Ele tem que ser compreendido. Então, pastor, faça-se entender. Quando estiveres lidando com o rebanho, ministrando para o rebanho, esteja preparado para essa comunicação, pastor. Não são os teus princípios, não são os teus achismos. Você vai transmitir a eles a palavra do pastor supremo deles. Então, pastor, está implícito que se você vai ensinar para alguém, em primeiro lugar, você aprendeu para você mesmo. É a mesma coisa na dinâmica dos pais com os filhos.
Por que nós temos o dever de ser modelo para os nossos filhos? Porque nós temos a função de ensinar coisas para eles. Agora, naquilo em que vamos lhes ensinar, nós não podemos apenas falar de maneira eloquente, elucidadora. Nós também temos que demonstrar. Senão, o que os nossos meninos vão jogar na nossa cara? Todas as nossas falhas eles vão nos cobrar. O que as nossas crianças vão fazer? Se nós mesmos infringirmos as leis que estamos apresentando para elas, sobre a ética, a moralidade, a conduta de uma cidadania perfeita. Então, aquele que é instruído, ele tem alguns direitos. Ele tem o direito que a instrução seja habilmente transmitida. Ele tem o direito de requerer que aquele que lhe ensina seja hábil nessa tarefa, ou seja, se faça entender. Então fica implícito, fica claro que é função do pastor pregar a palavra. Eu sou pastor desse rebanho, mas eu não sei pregar, eu não gosto de pregar, eu gosto de cantar. Não faz sentido. Então quem te fez pastor? Eu fiz um curso de teologia e eu passei por uma banca de avaliação e me deram a credencial e agora eu possuo esse título. Aí eu tenho um bom trajeto assim no meio da hierarquia denominacional, me deram essa vaga e eu estou aqui, eu sou pastor. Então, pastor, eis aqui teu rebanho. Ensina teu rebanho, porque é assim que tu vais pastorear as ovelhas do Senhor. Ensina o rebanho, pastor. Aí o pastor pega o microfone e fala, vou contar uma benção. Espera aí, que eu tenho mais um testemunho para dar. Não, lembrei de outra benção, vou contar essa também. E agora vamos cantar. E a hora está passando. E a hora do culto está indo embora. Tem um outro irmão que quer contar a benção. Pode vir, irmão, dá tempo. Nós temos muito tempo ainda de culto. Quando está faltando uns 10, 15 minutos para o culto acabar, aí o pastor abre a Bíblia. E ele transmite o que ele tem para transmitir. Muito pouco, se é essa situação. Normalmente, muito pouco. Então está implícito, você pastoreia ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque você é um pastor representativo, tu representa aquele que é o supremo pastor. E as ovelhas não são tuas, são dele. E o que tu vai ensinar para as ovelhas dele são as verdades que ele mandou ensinar. Então, pastor, você tem que aprender essas verdades. Mas isso vai gastar muito do meu tempo. Mas um pastor tem muitas atividades. Mas eu não tenho tempo para estudar tanto assim. Eu não posso ir alargando o tempo da pregação, porque isso demandaria um tempo maior ainda para eu estudar a Bíblia. E eu não possuo esse tempo. Pastor é muito ocupado. Pastor tem que cuidar de muita coisa. Sem dúvida nenhuma. Tens que dar conta de muitas coisas. Mas não se distraia das coisas principais. A prioridade. Não é possível pastorear o povo de Deus sem a pregação da palavra de Deus. Não é possível. Não é possível construir um projeto de desenvolvimento espiritual para um rebanho prescindindo da palavra de Deus. Não é possível que uma congregação desenvolva espiritualmente, amadureça espiritualmente, prospere espiritualmente, sem a prioridade da palavra de Deus. Tudo num culto é especialmente importante, mas um culto perde a sua utilidade principal, se a tarefa e a porção principal dele não for para a palavra de Deus. Porque a reunião do povo de Deus, o culto que reúne o povo de Deus, tem a finalidade desse povo adorar o seu Deus, falar, orar, clamar a esse Deus, mas também tem a finalidade de nutrir esse povo de Deus. Então a gente sai de casa para servir a Deus e para ser servido por Deus. A gente vem adorar, a gente vem clamar e a gente vem aprender. Se não houver essas coisas, o culto não está completo. Não, hoje não vai ter pregação. Então não é um culto completo. Porque a congregação dos salvos se reúne para aprender.
Ah, eu gosto de qualquer parte do culto, mas a pregação não me agrada bem. Vamos aprender a gostar. Porque nós não temos noção de quantas pregações nós ainda vamos precisar escutar até o último dia da nossa vida. A não ser que você queira viver assim muito poucamente da agora por diante. Mas acho que como eu, você quer que a sua vida vai se prolongando. Vai embora, vai para frente, né? Sem pressa, vamos indo. Então pode acreditar, o Espírito Santo ainda vai falar muito na sua cabeça. Então nós temos que aprender a gostar. A gente tem que aprender a gostar de pregação. Porque é a maneira que Deus escolheu para transformar essa pessoa que sou eu. Essa pessoa que é você. Amém, igreja? Amém. E eu te pergunto, tem funcionado ou não tem? Tem funcionado. É lógico que nós ainda não somos tudo o que precisamos ser. Mas nós também não estamos estacionados. Deus está trabalhando na nossa vida. Nós estamos aprendendo a nos render mais rápido um pouco. Porque quem retarda o processo somos nós mesmos. Agarrados nas nossos manias, agarrados no nosso temperamento. Mas quando a gente se derrama, a coisa avança. E a gente só ganha com isso. Ah, mas aí eu tenho que renunciar. Mas eu nunca fico no prejuízo com ele. Se eu renuncio a alguma coisa, é porque ele tem coisa muitas vezes melhor do que aquilo para pôr no lugar. A gente já aprendeu a lidar com ele. Amém, meus irmãos? Então Pedro está dizendo, ensina pelo exemplo. O Salomão está dizendo, instrui, pastoreia teus filhos. Pedro está dizendo, instrui, pastoreia a igreja. Não tem como fazer isso sem os ensinamentos da palavra do Senhor. Agora tem um detalhe. Pedro está dizendo ao pastor, prega direito. O que é pregar direito, Pedro? Pregar biblicamente, coerentemente com o que está escrito. Não diga que Deus disse o que Deus não disse. E não diga que Deus não disse o que Deus disse. Não subtraia e não acrescente. Seja fiel ao que está escrito. Ai, mas eu morro de medo de errar. Vai para o joelho. Esse medo nunca pode sair do nosso coração. Vai para o joelho, clama ao Espírito Santo. Me ilumina, Senhor. Eu não posso entender isso aqui erroneamente, porque aí eu vou ensinar erradamente. Me ilumine, para que eu discirna o que está dito e o que tu querias dizer com isso que tu disseste. E quando eu for ministrar ao teu povo, me unge, me capacita, para que eu fale de forma clara, ao mesmo tempo profunda, para que todos ali no recinto, eles podem até sair dizendo, eu não gosto do estilo desse pregador. Pode dizer, não tem problema. Mas uma coisa que ninguém vai poder dizer, eu não entendi uma vírgula dessa pregação. Isso aí não pode. Pode sair dizendo, eu não concordo. Pode, o problema é seu, entre você e Deus depois. O que é que não pode? Você sai dizendo, eu fiquei lá 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, falou. E eu não entendi uma vírgula. Isso não pode. Porque é a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e é o Espírito da revelação. Ele não joga a palavra ao vento. A palavra tem o propósito e ela alcança o propósito. Amém, meus irmãos? Então Pedro está dizendo, pastoreia, ou seja, guie, conduza, instrua. A ferramenta, a palavra do Senhor. Aí alguém poderia pensar, não, então se eu pregar bem, está de bom tamanho, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pedro diz, se você pregou, se você ensina teu rebanho e ensina direito, significa que você foi o primeiro que aprendeu essa lição. Porque toda pregação é um estudo, é uma instrução, é um ensinamento, é uma revelação de Deus. Se uma pessoa está diante do rebanho pregando essa palavra, ela não está em transe ali, ela não está fora de si. E o Espírito Santo vai então fazendo fluir pelos lábios dela, e quando acabou ela acorda assim, nossa pai, onde é que eu estou? Quem sou eu? O que está acontecendo? Que hora é essa? Não é assim que funciona, você sabe. O Espírito Santo não bota ninguém em transe. Ele fala através da intelectualidade do pregador. Então não tem como eu te ensinar uma coisa que eu já não tenho aprendido.
Eu posso lá em casa ter estudado e aprendido assim de uma forma que me deixou encantada, entusiasmada, mas às vezes aqui quando eu estiver ministrando, o Espírito Santo vai alargar ainda mais a minha compreensão, junto com você. Isso acontece, não é, pastor Rafael? Isso acontece muito. Você está em casa estudando, preparando a pregação, você vai construindo o raciocínio para ajudar quem está te ouvindo, para que a pessoa vá acompanhando passo a passo da sua explicação, e no final das contas ela entenda tanto quanto você entendeu quanto estava estudando. Tem tudo isso. Mas às vezes normalmente você chega para ministrar, e na medida que você vai falando, o Espírito Santo toma conta da coisa de uma tal maneira, que você vai ali, que você vai entender ainda mais profundamente. Mas sem dúvida nenhuma, quem prega aquela palavra, aquela pregação, entendeu aquela mensagem. Se eu chegar aqui para você, pregando o Evangelho para você, sobre um assunto específico da doutrina cristã, da disciplina cristã, da vida cristã, da prática cristã, e esse é o meu dever, então você pode me cobrar, porque eu sei. Se eu estou te ensinando é porque eu aprendi. Então, se eu aprendi, Pedro está dizendo, não faz sentido você ensinar para eles, e você mesmo não obedeceu o que você está ensinando. Por quê? Porque o que você ensina não é uma matéria curricular qualquer. O que você ensina tem a ver com conduta, tem a ver com comportamento. Olhe para mim. O que você ensina, pastor, o que você ensina, pregador, é doutrina cristã, é vida cristã, é fé cristã. Isso tem a ver com o conhecimento para a prática. Não é apenas conhecimento para acúmulo de informação, é conhecimento com uma finalidade. A Bíblia não foi entregue aos homens para matar nossa curiosidade. Ela não foi entregue aos homens para que a gente pudesse decorá-la de capa a capa. Ela foi entregue aos homens para ela nos dar um norte, uma direção de como é para a gente viver nessa terra. Então a pregação, ela tem a função de instruir para transformar. Olha a responsabilidade. Nós ensinamos para instruir, para esclarecer sobre o que é que Deus fala sobre cada um desses assuntos. Com que finalidade você precisa ser esclarecido sobre isso? A finalidade de que você viva desse jeito, do jeito que está escrito. Essa finalidade é cobrada só de você que ouve, ou também do que transmite? Obviamente, também do que transmite. Primeiramente, inclusive, daquele que transmite. Então Pedro está dizendo ao pastor, pastoreie. Isso significa conduza, guie. E isso é ensinando, apontando o caminho, mostra o caminho, explica o caminho, revela o caminho, conversa sobre o caminho, esclarece qualquer dúvida sobre o caminho. Aí eles vão dizer para você assim, pastor, eu acho que ninguém dá conta disso. Aí você vira para o teu rebanho, pastor, e fala assim, por favor, me tome como tua referência, porque eu vivo o que eu prego para você. Por favor, me tome como modelo, porque eu estou nesta pegada de ouvir essa palavra, aprender essa palavra, e o meu coração está rendido a Ele. Não te digo que eu sou perfeito, porque não há homem perfeito na terra, mas te digo uma coisa, levo a sério o que eu tenho estudado, levo a sério o que eu tenho aprendido e te ensinado, e levo a sério a minha obrigação, o meu dever de viver o que eu aprendo na palavra. Significa que o pregador, o pastor, precisa viver essa intimidade com o Espírito Santo, porque ninguém dá conta de obedecer sem a graça da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o pastor é um homem como qualquer uma das ovelhas do seu rebanho. Ele é humano como qualquer uma das ovelhas do seu rebanho. Se sobre ele pesa essa dupla responsabilidade de obedecer, e não apenas isso, de ensinar e ser exemplo de obediência para o rebanho, dentre todas as pessoas dentro daquela comunidade,
o indivíduo que mais deve viver de oração, de jejum, de vigilância, de intimidade com Deus, é o pastor do rebanho. Entende o que eu estou te dizendo? Então olha o que pesa sobre o pastor. Ele tem que gastar muito tempo estudando essa palavra, porque ele tem que ensinar corretamente ao rebanho. E isso não se adquire, essa compreensão precisa do texto bíblico não se adquire apenas correndo o olho no que está escrito. É preciso examinar, investigar o texto bíblico. E mais, além de ensinar direito, ele tem que ser modelo daquilo que ele está ensinando. Isso requererá dele muita intimidade com o Espírito Santo, porque ele não é anjo, ele é homem. É difícil para a ovelha obedecer o que o pregador está pregando? Pois é difícil para o pregador também. Porque tanto quem ouve quanto quem prega, é tudo comedor de arroz com feijão. É tudo apenas ser humano. Não há super-humanos. Todos apenas seres humanos. E é requerido daquele que pastoreia que ele seja exemplo, que ele seja modelo. O que está implícito então? Que é requerido dele que dentre todos no rebanho, ele seja o mais espiritual. Ele seja o mais espiritual, o mais ligado em Deus, o mais dedicado à intimidade com o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, construir essa intimidade espiritual, que a posição de líder do rebanho requer, você acha que precisa gastar tempo com isso? Ou isso não demanda tempo? Me responde, o que você acha? Você acha que se um pastor ele ora 10 minutos por dia, ele alcança esse nível de intimidade? Se ele só consegue dedicar um jejum por mês, ele consegue esse nível de intimidade? Se ele não tem o tempo dele para adorar, para se render, para se entregar, para buscar a face do Senhor, para ele, para a vida espiritual dele, para a edificação dele, para a nutrição espiritual dele, se ele não fizer isso, só pelo fato de ele ser o pastor, ele vai dar conta de ser exemplo para o rebanho? Por favor, meus irmãos, reflitam junto comigo. Porque o que existe hoje? Existe uma cobrança que tem fundamento, sem dúvida nenhuma, porque a própria Bíblia nos dá esse direito de cobrar do nosso pastor que ele seja exemplo para nós. Mas por outro lado, existe uma incoerência muitas vezes por parte do rebanho, que não compreende que aquela pessoa é um ser humano igual qualquer uma das pessoas dentro daquela igreja. É apenas um ser humano, não é sobre-humano, não é super-humano, não é super crente. Quais os homens da igreja que podem ser tentados? Só os que são parte do rebanho ou o pastor também? O que você acha? Será que nós temos maturidade para entender que muitos dos ministérios promissores de homens de Deus nesse nosso país foram por água abaixo por causa do ativismo ministerial? Porque a sobrecarga de atividades que são necessárias, não tem como, é assim mesmo que funciona. Mas é justamente o que está provocando essa inanição espiritual na vida daquele que deveria ser dentro do rebanho o mais nutrido, o mais fortalecido, o mais espiritual. Mas isso não vem se ele não dedicar um tempo objetivo para a sua própria edificação. Alguém está me entendendo? Nós estamos conversando dentro do que Pedro escreve no capítulo 5, sobre assuntos estruturais da obra de Deus na terra. E eu quero acreditar que tem maturidade aqui nesse rebanho, para discernir, que se nós entendermos essas coisas, nós vamos dar um salto de qualidade como crentes, como congregação, e nós vamos conseguir reverter muitas situações, que podem lá na frente se transformar num grande drama para uma congregação local. Você vai encontrar muitas congregações que foram numerosíssimas, e aí você vai encontrar, anos depois, aquilo minguando.
Aí tudo se pensa assim, é Satanás lutando contra a obra de Deus. Sem dúvida, oportunista como é, ele saberá aproveitar qualquer oportunidade que lhe for oferecida. Mas olhe para mim, a grande maioria das vezes, nós, o rebanho, o povo de Deus, é que não estamos lidando sabiamente com a saúde da comunidade a qual nós pertencemos. Nós precisamos ouvir o que a palavra diz. Todos nós que estamos de pé, precisamos fazer o quê? Você conhece o texto. O conselho da palavra é o quê? Todos que ainda estão de pé, façam o quê? Você acha que esse versículo exclui o pastor que preside? Ele não corre o risco de cair? O que você acha? Qualquer um que esteja de pé. Não importa se é um novo convertido, se é um convertido de 40 anos, se é uma pessoa que nunca fez nada na igreja, se é uma pessoa sobrecarregada de funções. Não importa se é uma pessoa que mal consegue achar o livro da Bíblia, ou se é um teólogo que tem a Bíblia toda na ponta da língua. Todos nós somos apenas homens. E se estamos de pé, existe um perigo iminente sempre, sempre, sempre. Nós podemos ser o próximo a cair. Qual que é a orientação do apóstolo Paulo para que eu não caia, para que você não caia? Cuide. Não é isso que o texto diz? Por favor, me ajude. O que o texto diz? Aquele que está de pé, providencie para não cair. Que providências podem ser tomadas para você não cair? Responde aí. Providências você, como homem e mulher de Deus, moço, moça de Deus, deve tomar para você não cair da sua vida espiritual, não voltar para as bolotas desse mundo e por fim perder a vida eterna. Que providências você deveria tomar? Pode falar todo mundo junto, não tem problema. Eu quero que você ouça a sua própria voz. Você sabe. Agora eu te pergunto, dá um conselho para o seu pastor. O que ele deve fazer para providenciar para que ele não caia? As mesmas coisas que você. Nós todos estamos na mesma situação de risco. Não que o nosso Senhor não seja todo poderoso para nos garantir, Ele o é. Mas nós somos humanos e há fragilidades em nós. Por isso Jesus mandou vigiar. Por isso Paulo disse, providencie para não cair. Então todos nós precisamos cuidar do nosso próprio cultivo espiritual, inclusive o pastor que preside. É uma situação, meus irmãos, que nós precisamos abrir a nossa mente e compreender que nós precisamos dar cobertura espiritual de oração uns pelos outros, sem dúvida nenhuma, mas também estimularmos uns aos outros à fé. A coisa mais comum de você ouvir dentro de uma igreja é cobrança. É cobrança em cima do pastor. E normalmente cobranças justificáveis, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma área para mexer, sempre tem alguma coisa para implantar. Mas às vezes a igreja não percebe. Cuida bem das coisas principais. Cuidado para que as periféricas não consumam energia excessiva. Foquemos nas coisas principais. Nós temos um terreno aqui, nós temos um terreno ali, e o nosso olho não se satisfaz nunca. Nós não tínhamos nada. 9 anos atrás nós não tínhamos nada, senão uma sala que generosamente o irmão Miguel e a irmã Cida alugou para nós, e nós tínhamos aquele pequeno espaço. E nós ali nos reuníamos e cultuávamos ao Senhor, e era uma bênção. Sabe por que era uma bênção? Porque Deus estava lá junto conosco. Pouco tempo depois nos mudamos para um galpão, que era no chão grosso, mas era mais amplo, e então nós fomos para lá. Não tinha nada de conforto ou de luxo, mas todos os cultos eram maravilhosamente edificantes, porque Deus estava lá conosco. Pouco tempo depois nos mudamos para o galpão em frente. Parecia um pouquinho mais, com mais aparência. Tinha um piso já arrumadinho, entendeu? Mas hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Roberto. Era lamentável a situação, por exemplo, das nossas crianças lá.
Tínhamos que separar um espaço para eles com madeirite, a coisa era uma sauna. Mas eles choravam para ir para o cultinho deles. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Nós viemos para esse lugar e os desbravadores desta obra chegaram aqui e lembram em que estado nós entramos para esta casa. Não tinha embolso, não tinha piso, tinha umas cadeirinhas de plástico e quando chovia, chovia mais aqui dentro do que lá fora. Os irmãos e os diáconos tinham que chegar bem mais cedo para sair enxugando antes que os irmãos chegassem e sentassem em cima da poça d'água. Tínhamos que muitas vezes rapar a água correndo com o rodo antes que os irmãos chegassem. Uma umidade, mas era o que nós tínhamos e todos os cultos aqui eram maravilhosos. Por quê? Porque Deus estava presente. Agora nós olhamos o nosso entorno e damos glória a Deus, porque temos mais do que merecemos aqui. Temos mais do que necessitamos aqui. Não é necessário sentar numa cadeira acolchoada. Não é necessário o conforto do ar-condicionado. Não é necessário a grande maioria dos benefícios que nós temos aqui. Mas Deus é gracioso. E ainda que não fosse uma necessidade, Ele quis nos dar esses confortos. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos o outro Pai. Agora o outro Senhor. E o que isso significa? Isso significa sobrecarregar quem? Quem vai ter que administrar? Porque se nós compramos aqui, compramos ali, nós vamos comprar para deixar do jeito que está? Não, assim que comprar, o que alguém vai vir no ouvido do pastor? Tem que... Eu quero que você entenda. Eu queria que ele estivesse aqui ouvindo, deve estar atendendo alguém lá em cima. Não estou dizendo que nós nunca poderemos fazer isso. Eu só estou te dizendo que a igreja precisa então entender que durante esse processo todo, de toda essa sobrecarga de coisas que não são essenciais, não há ser humano que dê conta de toda essa demanda administrativa, mantendo o mesmo nível na pregação e na vida espiritual. Eu estou desenhando para você uma coisa que em nome de Jesus nunca vai acontecer no nosso ministério. Ele nunca vai ter uma queda espiritual por causa disso. Mas eu quero que você imagine quantos pastores por esse Brasil foi numa fase desse acúmulo de tarefas e responsabilidades e atividades extraministeriais, mas cobradas, exigidas, que eles estavam, então, tendo a mente tão gasta e ocupada com essas providências, que setas do maligno foram lançadas. E conseguiram avançar na vida de muitos homens de Deus, que hoje são tratados com deboche, hoje são tratados com desprezo, hoje são lembrados e citados como derrotados. Mas a igreja um dia ela vai estar diante do Senhor, e ela talvez, a maioria dos crentes desse nosso Brasil, talvez só lá vai ouvir o que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir aqui hoje, e que pode evitar que nós erremos e andemos pelo mesmo caminho. Muitos vão ouvir, o ministério dele morreu, mas ele não foi o único responsável por isso. Um povo que nunca se satisfaz, nunca está bom, nunca está bom. Nunca está bom. Sabe pelo que a gente tinha que ter essa fome insaciável? Pela presença do Espírito Santo. Pelo batismo com o Espírito Santo. Pelos dons do Espírito Santo. Pelo joelho no chão na segunda-feira. Orando aqui 1 hora e meia. Buscando o poder de Deus na nossa vida. Por essas coisas que nós tínhamos que ter. Uma fome que nunca se satisfaz. Que o Espírito Santo esteja falando conosco, ainda que seja de uma forma assim tão direta e parece meio provocante, mas pode crer, é porque Ele tem um grande amor por esse lugar, por esse povo, e Ele não vai aceitar meninice aqui. Ele quer maturidade, seriedade e prioridade com as coisas que são prioritárias. Eu quero ler com você as palavras do apóstolo Paulo.
elas estão registradas lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Não, não é no capítulo 15, é do capítulo 9. 1 aos Coríntios 9, 27. Encontramos? Então, é como está ali no telão. Paulo está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira. Eu queria que você entendesse que se trata de um pastor, o apóstolo Paulo, um pregador do evangelho, muito cobrado, muito exigido, muita pedrada, muita crítica, muita exigência, muita perseguição. E ele se desdobrando pela paixão pelas almas, porque tinha que dar conta do ministério que lhe foi confiado. Às vezes a sobrecarga era tamanha que ele chega a dizer, quase desistia de viver. E ele está ciente do risco que ele está correndo. Olha, esse homem está ciente do risco que ele está correndo. Por que ele não caiu? Porque ele estava ciente do perigo. E ele não brincou diante do perigo. Lembra que na última carta que ele escreve, a sentença de morte já estava determinada sobre ele. Nero já havia julgado ele, condenado ele, sentenciado ele à morte. E a morte por decapitação. Ele já sabia disso tudo, estava preso numa masmorra. E ali ele tem a oportunidade de escrever a última carta que ele escreveu antes de morrer. Foi a segunda carta ao pastor Timóteo. No finalzinho dela, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: tantas outras vezes ele tinha estado preso, tantas outras vezes ameaça de morte, mas ele estava seguro de que Deus ia livrar. Dessa vez ele sabia que Deus não ia livrar. Ele sentia na alma dele essa confirmação: agora eu vou mesmo. Ele me julgou, ele me condenou e ele me sentenciou à morte e definiu que o modus pelo qual eu vou ser morto é a decapitação. E Paulo sabia lá no profundo da sua alma, porque o Espírito Santo não mente para ninguém. Paulo sabia, dessa vez eles vão acabar comigo mesmo. Então ele escreve a última carta se despedindo de Timóteo. E nas últimas palavras ele diz assim: eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Ele está analisando ele mesmo. Ele olha para trás desde a conversão, desde o chamado para ser um pastor de ovelhas. E ele diz: estou chegando no finalzinho. Eu combati um bom combate. Eu briguei, eu lutei, eu enfrentei. E eu fiz mais. Combati um bom combate. Eu guardei a minha fé. Completei minha carreira e eu guardei a minha fé. Ele achou importante finalizar dizendo: eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, o que foi confiado a mim eu fiz, graças a Deus. Mas o mais importante, eu não perdi a minha salvação por causa do meu ministério. Eu não perdi a minha entrada nas mansões celestiais para uma eternidade sem fim com o Todo-Poderoso por causa do meu ministério. O meu ministério não acabou comigo. Pastorear ovelhas não custou a minha salvação. Você está entendendo o que ele diz? Aí, por que ele pode dizer isso nos últimos instantes da vida dele na terra? Por causa dessa avaliação aqui. 1 aos Coríntios 9, 27. Como é que ele lidou com a caminhada, com a jornada como homem de Deus? Ele sabia, ser um pastor não é brincadeira, é muita responsabilidade. A demanda é imensa, a responsabilidade é imensa, a cobrança é imensa, a seriedade é imensa, a severidade é imensa. Mas ele sabia, eu não posso fazer um bom trabalho por tu, enquanto eu perco a mim mesmo. Eu não posso ganhar o mundo inteiro à custa da minha própria salvação. Isso não está escrito no tratado de quem aceita o presbiterato. Deus não colocou essa imposição. Eu vou te honrar, te colocando como pastor, mas o preço que tu vai pagar é esse. Enquanto tu leva uma multidão para o céu, tu vai acabar indo para o inferno. Isso não está escrito. Essa não é uma exigência. Por que Paulo conseguiu que nada destruísse a vida espiritual dele? Porque o tempo todo ele estava pastoreando ele mesmo.
E o tempo todo ele estava zelando pela vida espiritual dele mesmo. Se houvesse um momento em que ele precisasse de um particular com Deus, e alguém tivesse uma urgência urgentíssima, o que você acha que ele deveria fazer? O que você acha que ele deveria fazer? É claro que é prioridade o tempo que um pastor que pastoreia o rebanho passa com Deus, porque é ali que ele se enche para ter o que transmitir para o rebanho. Não adianta ele ser o pastor mais ativo, mais presente, mas se isso rouba o tempo dele com Deus, ele vai levar só o que ele tem, dele mesmo, porque de Deus ele não teve tempo para ir buscar. Então Paulo diz assim: eu faço o seguinte, eu subjugo o meu corpo e eu o reduzo à servidão. Era um homem como qualquer outro. As fragilidades estão em mim. A possibilidade das flechas acabarem com a minha fé, elas estão em mim. Então eu olho para mim, o tempo todo eu estou vigiando, eu estou ligado, eu estou atento. Eu cuido de tu sem descuidar de mim. Eu cuido de tu sem me perder. Você acha que isso é prudente? O que você acha? Isso é sábio? Isso é necessário ou não é? Tem pessoas que acham que é uma vantagem abrir a boca e dizer assim: eu não consigo falar não para ninguém. Não, eu não consigo. Se me chamou para pregar aqui, eu vou. Se me chamou para pregar ali, eu vou também. Se me chamou para pregar colar, eu vou também. Glória a Deus, eu aprendi a falar não. Porque a demanda, ela é de uma proporção, como Jesus Cristo disse, a colheita é imensa e os ceifeiros são poucos. E as pessoas querem te dizer: Deus te deu um dom, você não tem o direito de calar. Você tem que ir lá pregar. O dom não é seu, o dom é do rebanho. Tu tem que pregar, tu não pode falar não. Eu digo: eu posso. Eu posso. Porque eu não vou me apresentar vazia diante de rebanho nenhum. Eu preciso de tempo para renovar minhas forças, para buscar de Deus. Não sou eu que salvo ninguém, é o poder do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, é preciso um pouco mais de maturidade na mentalidade do povo cristão, para nós compreendermos. O Senhor Deus está nos fazendo crescer, avançar, amadurecer, porque outros vão se convertendo, e então a demanda deles será maior, mas a nossa já será menor. Alguém está entendendo? Nós somos o povo do momento, e para a glória de Deus, estamos crescendo, estamos aprendendo a ficar mais fortes na fé, amém? Nós estamos aprendendo a resistir à provocação, estamos aprendendo a controlar nossa própria carne, nós estamos aprendendo a vencer nosso desânimo. Deus está fazendo uma obra grandiosa na nossa vida. Aí Ele vai mandar outra leva de novos convertidos que não sabem nada disso. E eles vão ter que ser atendidos, assistidos, ensinados. Aí alguém dirá: fecha as portas, não deixa chegar mais ninguém, porque simplesmente não vou dar conta. Vamos dar conta, sabe por que vamos? Porque quando os novos chegarem, os irmãos mais velhos aqui já estão prontos para caminhar com um pouco mais de autonomia e ainda ajudar os novos que estão chegando. Porque nisso, eles mesmos estão crescendo, quando a gente está trabalhando pela edificação do outro. Então é assim que a obra funciona. Não tem, sabe, infantilidade de virar e dizer: ah, não dá mais atenção para a gente, a igreja agora cresceu, não dá atenção para a gente mais, e agora chegou um que tem dinheiro no bolso, não dá atenção para a gente mais. Isso é meninice, que infelizmente sempre vai existir no meio do povo de Deus. Infelizmente, dificilmente vai estar na vida de um novo convertido. Esse é o tipo de meninice que só gruda em crente velho. Novo convertido não dá esse vexame. Novo convertido não dá uma manota dessa. Isso normalmente é gente antigo na obra do Senhor. Velho de idade, não de maturidade. Porque se nós tivéssemos visão de reino, nós íamos entender. Deus está interessado em que eu cresça, eu amadureça, eu desenvolva espiritualmente. Por que Ele quer isso? Para que ao invés de eu sugar daqueles que me lideram, eu some força com eles para ajudar os que estão chegando. Porque a obra de Deus é um organismo vivo que vai gerando novas vidas, novas vidas, novas vidas para o reino do Senhor. Amém, meus irmãos?
Antes de encerrar, eu gostaria de ler mais um texto. Aqui no Atos capítulo 20, nós já estudamos esse texto nessa porção do capítulo 5, mas eu quero ler pelo menos o comecinho do versículo 28, e nós vamos encerrar. Atos capítulo 20, versículo 28. Marlene, faz a gentileza de ver com o pastor se eu posso encerrar, eu não sei se ele vai descer, por favor. Atos 20, 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele começa dizendo o quê? Primeira pessoa que Paulo manda esses pastores cuidarem. Quem? Quem? Eles mesmos. Isso é revelador. Ele fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho que Deus vos constituiu sobre eles. Olhai por vós e por todo o rebanho. Está dizendo, pastor, pastoreie-se. Não é isso que está dizendo? Pastor, comece o teu pastorado pastoreando quem? Você mesmo. Porque se você cai, se você fica esvaziado, se você não tem aquela unção e aquela autoridade do Espírito Santo, o rebanho todo vai ficar prejudicado, pastor. Então olhe por você, pastor. Pastoreie você mesmo. E pastoreie todo o rebanho de Deus. Por que não falou assim? Faz um intercâmbio aí, ou o pastor de lá te pastoreia, tu pastoreia o rebanho de lá. Não existe isso. Quem pastoreia o pastor? Paulo está dizendo, tem que ser tu mesmo. Pastor que preside, pastoreia você mesmo. O que significa? Não chegue depois dizendo, mas o rebanho acabou comigo, mas foi a exigência do ministério, mas foi um ativismo, foi... Não. Era teu dever priorizar a tua vida espiritual, pastor. Mas eu ia aborrecer fulano e cicrano e beltrano. Mas não ias para o inferno. Podias aborrecer, podias perder famílias inteiras, mas tu não ias cair. Tu ias permanecer de pé. Pastoreia a ti mesmo, pastor. Só quando tu estiver nessa condição, nessa posição, tu vai conseguir ser essa ferramenta, que através de tu vai fluir o poder de Deus, para pastorear então as outras pessoas. Irmãos, nós estamos entendendo a seriedade da obra de Deus? Nós temos maturidade para compreender que esse assunto nos interessa. É importante estudarmos isso, porque nós temos da parte do Senhor um privilégio de sermos rebanho do Todo-Poderoso, pastoreados por pessoas que Deus vai levantando. Se nós pertencemos a esse rebanho é um, se pertencemos a outro rebanho é o outro, mas Deus não nos deixa sem alguém que nos pastoreie. Só que nós precisamos lembrar, esse que nos pastoreia também é ovelha, também precisa se pastorear. E às vezes nós, o rebanho, precisamos reconhecer esse direito. Se ele tem o dever de ser um modelo, exemplo para nós, ele não vai dar conta disso, se ele fracassar na vida espiritual dele. Então ele tem o dever de priorizar a própria vida espiritual. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Você sabe que Pedro está dizendo, ele não está dizendo que o pastor tem que ser perfeito. Ser modelo, pastor, é ser perfeito, é não errar em nada. Não é isso que ele está dizendo, não pode ser. Porque senão nenhum ser humano poderia ser pastor. Porque ser transformado por Deus em um pastor não tira o aspecto humano do indivíduo. Então ele continua falível, ele continua alguém que pode errar. Mas sem dúvida nenhuma, é requerido dele que ele seja modelo, que ele seja exemplo, que ele seja o primeiro a colocar em prática as coisas que ele está pregando. Agora isso é garantia, Pedro, de que então todas as ovelhas naquele rebanho, onde o pastor vive isso que está sendo pregado aqui, é garantia de que todas as ovelhas vão seguir esse modelo? É isso que Pedro está dizendo? Pedro está fazendo essa promessa para o pastor? Ele está dizendo assim, não pastoreie com tirania, seja exemplo para o rebanho. E Pedro finaliza dizendo assim,
E dessa forma, todos na igreja, todos na tua congregação, vão observar teu modelo e vão seguir teu modelo. Ele está dizendo isso? Ele está garantindo isso? É possível que hajam rebanhos de ovelhas, de povo de Deus, que tenham diante de si homens sérios, que eles realmente se dedicam, que realmente são sinceros na obra do Senhor, e tanto quanto possível, estão sendo exemplo para o seu rebanho, sim. É possível encontrarmos igrejas assim, e mesmo que seja esse o caso, hajam ovelhas ali dentro, ouvindo, aprendendo, entendendo, tendo um referencial, mas fazendo tudo ao contrário. É possível, meus irmãos? Hein? Agora eu te pergunto, que desculpa essa pessoa terá no dia do julgamento diante do Senhor? Ele vai poder dizer assim, mas eu não tive um pastor que me ensinasse. Mentira. Mas eu não tive um pastor que fosse exemplo para mim. Outra mentira. Eu fui fraco, eu acabei não mantendo a minha seriedade, a minha consistência cristã, porque eu não entendia nada da Bíblia, ninguém me explicava. Mentira. Eu caí, sabe por quê? Porque meu pastor caiu. Mentira. Não arruma desculpa, sabe por quê que tu não vingou? Porque tu foi tão resistente. Todos os benefícios foram colocados diante de tu, ovelha. Não soubeste fazer uso dele. Ô irmãos, a obra de Deus é uma coisa assim, ó, é matemática. É preciso. Anda no caminho e ele te fará prosperar. Pede para ele te prosperar, mas urra pedindo, sem andar no caminho. Ele não te ajuda uma vírgula. Deus não é homem. Ele não negocia. A obra dele, o caminho dele é perfeito. Ah, minha vida está uma bagunça nessa área aqui. Investiga e me explica. Se nessa área que está uma bagunça, as coisas estão de acordo com a palavra. Te garanto que não está. Porque se tivesse, impossível estar uma bagunça. O caminho de Deus é perfeito. Eu amo o Salmo 18. O salmista canta a perfeição de Deus. Ele fala, o caminho de Deus, ele é perfeito. Nós estamos tendo a oportunidade das nossas vidas de viver o Evangelho. A forma mais excelente de se viver na face da terra. Pelo método que Cristo estabeleceu, pela verdade do Evangelho. O Evangelho protege a gente. Está vindo um carnaval doido aí, sabe o que a população vai fazer? Vai pular, vai beber, vai se engravidar. Sabe por quê? Porque eles não conhecem Jesus e a palavra do Jesus. Se nós não conhecêssemos, nós íamos também. Talvez alguns de nós já fomos anos passados. Por que hoje essas coisas não nos dominam mais? Porque o Evangelho nos protege. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o maior privilégio da nossa vida é conhecer Jesus Cristo. É amar Jesus Cristo e obedecer Jesus Cristo. Se nós temos diante de nós um texto onde o apóstolo Pedro nos diz que o pastor tem que ser exemplo para nós, nós também somos chamados pela palavra a ser exemplo para as outras pessoas. Para as pessoas da nossa família, da nossa igreja, da sociedade aí fora. Anunciar o Evangelho com palavras quando possível, mas sempre com jeito de ser, com jeito de nos comportar. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê graça de termos um pouco mais de sabedoria para discernir a obra de Deus, entender a obra de Deus, ter prazer na obra de Deus e desejar, ambicionar as coisas principais da obra de Deus. Não coisas quaisquer, as coisas principais. Sejamos um rebanho assim. A nossa fome, a nossa sede, o nosso desejo, seja pelas coisas espirituais. Porque se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas se as outras coisas vierem, elas não garantem o reino de Deus. Pai, para a glória do Teu nome eu te peço, que o Teu ensinamento para a nossa vida nessa noite tenha aberto os nossos olhos e nós sejamos um pouco mais maduros e sábios
em lidar com a obra do Senhor, com os assuntos da obra do Senhor. Que sejamos, ó Deus, pessoas colaboradoras do ministério, cooperadoras do ministério, pessoas que somam força para que, ó Deus, o nível espiritual seja mantido e progrida cada vez mais. Que somemos força, meu Pai, para ser uma comunidade madura, desenvolvida, que cresce espiritualmente, que não fica apegada, agarrada a materialismos e a picuinhas, mas que sejamos homens e mulheres santos de Deus, maduros, entendidos, treinados nas coisas do Senhor. Abençoa nosso pastor, nós oramos. Abençoa a vida espiritual dele. Abençoa a edificação espiritual dele. Todo o tempo, meu Pai, o pastor dessa igreja, o pastor de cada igreja nessa cidade, o pastor de cada igreja nesse Brasil, homens sérios que o Senhor tem levantado, que tem dedicado a vida à obra do Senhor. Fortalece, Senhor, anima os corações e reveste cada vez mais da tua santa e preciosa presença, para que os rebanhos do Brasil sejam bem alimentados, sejam fortes, estejam crescendo, estejam sendo treinados na vida espiritual do reino do Senhor. Espírito Santo, aviva a tua obra no Brasil, transforma a igreja brasileira, transforma o rebanho brasileiro. Que sejamos sim, meu Pai, unidos com nosso líder, para fazer a obra do Senhor com alegria, em paz, como agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Pastor Roberto, Deus abençoe você, meu irmão.